precisamos é de Ti. Que nessa noite, nesse lugar, nós possamos encontrar, ou melhor, que o Senhor possa encontrar um lugar de prazer no nosso meio. Senhor, não se trata de nós, mas sim do Senhor. Essa é a Tua palavra, e que nós possamos ter um coração rendido à Tua palavra. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te glorificamos, ó Pai, por tudo que Tu és, e Tu és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Senhor, nós queremos liberar o Verbo vivo nesse lugar, em nome de Jesus. Nos instrui acerca do que devemos ser e fazer, hoje e para sempre, Deus. Nós repreendemos tudo que queira roubar essa mensagem, tudo que queira roubar essas sementes, e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Mantenha a Bíblia aberta aí em Números capítulo 13, nós já vamos ler esse texto. Irmãos, eu creio muito que a obra de Deus ela é completa e perfeita. Não tem nada que Deus tenha feito, não tem nada que Cristo tenha feito, não tem nada que o Espírito Santo tenha feito que esteja incompleto. Em outras palavras, irmãos, eu poderia garantir para você que Deus não está fazendo mais nada, que Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer. Eu posso dizer que a obra do nosso Deus e do nosso Pai Criador, ela já foi completamente concretizada. O nosso Deus, Ele é um Deus criativo, e toda a criação de Deus, a base da criação de Deus é a sua palavra. Deus cria a partir da palavra. Sabe, irmãos, a nossa dificuldade em olhar para um Deus criador é porque para nós algo passa a existir a partir do momento em que vemos, mas para Deus algo passa a existir a partir do momento em que Ele diz. Amém? Então nós ainda não estamos alinhados nessa mesma condição. Para nós as coisas deveriam existir a partir da fala. Céus e terra foram criados não a partir do que se via, porque o que se via no início, em Gênesis 1, era uma terra em caos, mas a partir do momento em que Deus começa a falar, as coisas começam a existir. Por isso nós precisamos ter esse alinhamento no que diz respeito ao poder criador de todas as coisas, esse alinhamento no que diz respeito ao poder criativo de Deus. Deus cria a partir da fala. Eu acho isso tremendo, irmãos, porque à medida que Ele fala, a existência se manifesta. Então nós precisamos entrar nesse lugar, mais ou menos assim, nós precisamos entrar nesse mesmo lugar em Deus, aonde eu possa crer na existência a partir daquilo que se diz, e nunca a partir daquilo que se vê. Então Deus já criou céus e terra a partir daquilo que Ele fala. Ele deixou as escrituras, Ele deixou a sua palavra. Irmãos, deixa eu te dizer algo, você precisa olhar para as escrituras como um registro criador de Deus. Diga isso comigo, vamos lá, diga assim: eu preciso olhar para as escrituras como um registro criador do meu Deus. Você não pode olhar para a Bíblia como, ainda que a Bíblia seja um livro histórico, você não deve olhar para a Bíblia apenas como um livro histórico, mas você deve olhar para a Bíblia como um livro eterno. E quando se trata de eternidade, nós não estamos tratando daquilo, irmãos, que ainda irá existir. Quando se fala de eternidade, estamos falando daquilo que já existe pelos séculos dos séculos. Queridos, por que a Bíblia mantém registros de cura? Por que a Bíblia mantém registros de
provisões? Por que a Bíblia mantém registros de salvação? Por que a Bíblia mantém registros de libertação? Não é para contar histórias de alguém que foi curado, de um cego que foi curado, de um morto que ressuscitou. Sabe, irmãos, esses registros de milagres é para te dizer o seguinte: ei, existe um registro eterno que pode trazer para hoje o que aconteceu num determinado tempo da história, mas esse registro não é para alimentar história, esse registro é para trazer a vida daquele momento histórico para hoje. Então levanta a tua Bíblia, diga comigo bem forte aí, levante a sua Bíblia e diga assim: não é um registro histórico, é um registro eterno. Olhar para a palavra, sabe, como algo que foi escrito, e a partir dessa escritura as coisas testificam uma realidade. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Olhar para as escrituras como um registro que testifica uma realidade, não apenas um olhar histórico de um acontecimento do passado. Por isso que quando nós meditamos na palavra, a vida daquele, a unção, sabe, irmãos, a unção daquele acontecimento, ela ainda está permanente na linha da eternidade. Então tudo que Jesus fez e que ficou registrado há mais de 2000 anos atrás, a história daquele cego ficou no passado, mas a unção que operou naquele cego ainda está presente para todo o que crê. Nós precisamos aprender a separar o acontecimento que ficou como exemplo no passado e a unção operante que é eterna. Então deixa eu te falar uma coisa: a obra do Calvário não se resume a 2000 anos atrás. A obra do Calvário, ela ainda é para hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Nós estamos perdendo essa expectativa da palavra. Nós estamos perdendo, queridos, esse anseio, e às vezes nós olhamos e falamos assim: por que aconteceu lá e não acontece hoje aqui? É porque nós olhamos com essa ótica histórica e não cremos que a unção que operou naquele determinado momento da história existe para hoje. E ela existe, irmãos. Pastor, como que eu trago essa unção? Quanto mais você está cheio da palavra, meu irmão, quanto mais você está cheio das escrituras, mais vai testificar essa vida presente hoje. Então você não pode olhar para a Bíblia só com um olhar histórico. Você tem que aprender a olhar para a Bíblia com um olhar eterno. E eternidade não tem a ver com passado, presente ou futuro. Eternidade é um período de tempo, irmãos, que não tem início nem fim. Então, se você precisa de sabedoria, você pode ler Salomão, o livro de Provérbios, e a unção operante na vida de Salomão, ela está disponível. Salomão, ele já morreu. Salomão foi um homem que faz parte da história, mas a sabedoria disponível para Salomão ainda existe para todo aquele que recebe o testificar dessa escritura eterna, não apenas histórica. De alguma forma, irmãos, nós estamos presos a acontecimentos do passado, acontecimentos históricos, e nós não estamos avançando. Irmãos, é tempo de nós começarmos a encontrar um lugar em Deus onde a gente possa atrair a vida desses acontecimentos para hoje. Não. Ninguém diz amém, Pablo. Diga comigo bem forte: nós precisamos atrair a vida desses acontecimentos para hoje. Irmãos, ou a gente atrai a vida desses acontecimentos para hoje, ou não tem sentido. Nós seremos simplesmente uma igreja ou contadores de histórias, ou seremos pregadores, ou iremos simplesmente anunciar, ou podemos fazer isso aqui um museu, podemos colocar quadros de coisas que Deus fez, podemos colocar objetos. Sabe, irmãos, existe algo que me preocupa, que eu acho tão forte. O último grande avivamento da história foi na Rua Azusa. Hoje existe lá, naquele local, nas redondezas, o Museu do Avivamento da Rua Azusa.
tem lá os objetos, tem tudo lá, tudo que era utilizado naquele lugar onde as pessoas passavam na rua, quadras de distância, caíam na unção e no poder de Deus. Hoje tem um museu que conta a história, mas não tem o Espírito eterno que se moveu naqueles dias. Porque de alguma forma nós não capturamos mais a unção daquele tempo, mas sabemos tudo da história daquele tempo. Por isso que saber tudo da Bíblia nem sempre quer dizer que você tem a unção do tempo em que aquilo foi registrado na Bíblia. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Quando nós falamos da palavra eterna de Deus, nós precisamos entender que eu estou falando não apenas de uma palavra, mas eu quero o espírito que operou naquela palavra quando ela foi inspirada. As escrituras são inspiradas por Deus. Eu não quero apenas as escrituras, mas eu quero aquele que inspirou as escrituras. Por isso que o seu desejo tem que ser pela palavra e pelo Espírito. Quando Elias estava na caverna, irmãos, o anjo levou para ele pão e água. A palavra é o pão, a água é o Espírito. Nós precisamos de uma geração que deseje ouvir uma palavra, mas também tenha fome e sede do Espírito. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. Diga aleluia. Sabe, e nós precisamos disso, porque entender essas questões, porque saber disso, porque ter esse olhar correto para as escrituras. Simples, meus irmãos, porque o nosso Deus já estabeleceu toda a sua criação, Jesus já estabeleceu toda a sua obra redentora. É mais ou menos assim: Deus criou e fez tudo bom e perfeito. Adão veio e estragou tudo. Jesus veio, redimiu e fez tudo agora novamente segundo a vontade criativa do Pai. Redimiu todas as coisas. Criou-se um caminho de redenção. Então nós temos às vezes esse pensamento de que o nosso Deus está fazendo o que Jesus está fazendo. Eu creio muito, sabe, quando Jesus disse: está consumado, para mim ali é a chave. Tudo está pronto, tudo está feito. Diga bem forte comigo: está consumado. Ou você acha que Jesus está produzindo o seu milagre? Está consumado. Ou você acha que Jesus está produzindo provisão? Não, está consumado. Ou você acha que Jesus, irmãos, está... Não, o que Jesus está fazendo, Ele está hoje assentado à direita de Deus. A obra está consumada. A obra está feita. Nós somos muito mal ensinados no tocante à fé, e nós acreditamos que a fé que recebemos da parte de Deus está movendo Deus a trabalhar e a produzir. Ei, a fé que você possui não leva a Deus fazer coisas. A fé que você recebeu é para te inserir dentro das coisas que já estão feitas. Amém, gente? Você não tem uma fé que leva a Deus criar e nem a Jesus redimir, porque isso está pronto, isso está feito. A fé que recebemos não é para que as coisas sejam produzidas, é para que você entenda que tudo já foi produzido e feito. Não é para que Deus faça, é para que você entre no feito de Deus. Então diga bem forte comigo assim: tudo já está feito. Diga: a obra já foi criada, consumada em Cristo Jesus. Olhe para mim, preste atenção. Se a obra está consumada, se a obra já está feita em Cristo Jesus, se os registros bíblicos são acontecimentos dentro de uma linha da eternidade, onde eu posso atrair a vida operante daquele tempo para hoje, por que eu não recebo certas coisas? Por que algo não acontece na minha vida? Deixa eu te falar algo aqui muito importante. A obra é completa, perfeita e plena. A obra, ela é de Deus, mas o trabalho é nosso. Diga isso: a obra é de Deus, mas o trabalho é nosso. Pastor, como assim? Explique isso melhor.
Uma coisa é Deus ter estabelecido tudo pronto. Outra coisa, irmãos, é eu estar dentro do que já está pronto. A minha vida de fé não é para levar Deus a fazer, a minha vida de fé é para entrar no que já está feito. O problema é o seguinte, é que nós sabemos com a mente que tudo já está feito, mas a nossa alma, devido às nossas experiências humanas e terrenas, estabelece dentro de nós muitas raízes que nos impede, que nos prende, que nos captura num lugar aonde ficamos presos e impedidos de entrar naquilo que já está pronto. Deixa eu te falar algo, existe a experiência do Calvário, e existem as suas experiências pessoais. As nossas experiências pessoais, ela tem o poder de criar dentro de nós algo que eu chamaria aqui nessa noite de raízes de incredulidade. Quantos creem que o nosso Deus, Ele é Pai? Vou te explicar bem isso. Você crê que Deus é Pai? Crê que um pai cuida de um filho bem? Supre, cuida, ama, protege, livra. Você crê que um pai faz isso? Deus tem, a paternidade de Deus está pronta. E de repente você teve uma experiência paterna, aonde o seu pai ou a sua mãe, devido a alguma coisa, não sei o que foi que aconteceu, a sua experiência fez com que dentro da sua alma fosse criado raízes que impede você hoje de crer na paternidade completa e plena de Deus, porque a sua experiência paterna não foi completa e plena. Na ausência de uma experiência paterna completa e plena, você se torna incapaz de crer no que já está pronto. Por quê? Porque você tem raízes que te puxam para fora do lugar aonde tudo está consumado. Irmãos, a nossa luta não é para levar Deus a fazer. A nossa luta é para crermos de forma plena e completa. A obra da provisão está pronta e completa, mas de repente você teve uma experiência humana onde a sua alma está cheia de raízes, onde a sua alma, as lembranças das suas experiências te dizem: nossa, vai faltar, não vai dar, e agora o que eu faço? Aí eu falo para você, Deus cuida, Deus tem provisão para você, mas a experiência do Calvário, que garante provisão, ela não é tão forte dentro de você como a experiência de falta que você teve com alguém, ou familiar, ou em alguma situação. Então a experiência pessoal mantém uma raiz mais forte do que a experiência do Calvário dentro de você. Então você tem que lutar contra o quê? Irmãos, você não tem que lutar para receber de Deus. Você tem que lutar para crer naquilo que já está pronto em Deus. A luta, acredite, eu vou resumir algo aqui nessa noite. A luta, não guerra, luta, diferente. Guerra já está vencida, gente. Nossa luta, a Bíblia diz que não é contra carne ou sangue. Então nós estamos lutando fisicamente para ter soluções de coisas, sendo que na verdade a minha única luta deveria ser contra raízes de incredulidade na minha alma, que me impede de andar naquilo que já está pronto. Minha luta deveria ser simplesmente contra essas raízes que me prendem num lugar onde a experiência humana fala mais alto do que a experiência do Calvário. Irmãos, quantas raízes de incredulidade tem dentro de você? Pastor, como eu sei que tem raiz de incredulidade dentro de mim? Basta olhar quais as áreas da sua vida que você vive a obra do Calvário plenamente. Isso faz com que você seja uma pessoa muitas vezes armada, presa em algo, e não consegue caminhar em liberdade. E aqui, irmãos, eu quero ler esse texto com vocês. Sabe por quê?
Com base nesse texto, eu preciso que você saiba de uma coisa: às vezes nós queremos que Deus faça a obra completa, e a obra do Calvário ela foi completa, mas entenda isso: quando você anda com Deus, Deus muda você, e você muda os problemas. Diga comigo bem forte assim: quando eu ando com Deus, Deus muda a minha vida, e eu mudo as circunstâncias. Olha esse texto, 26, 13 e 26 de Números. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles, e toda a comunidade de Israel lhes mostraram o fruto da terra. Uau! Mostraram o fruto da terra. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Queridos, Moisés manda, mantenha a Bíblia aberta aí, já iremos continuar a leitura. Moisés manda os espias até aquela terra, e aquela terra era algo que Deus tinha dado para eles. Estava consumado, estava feito, era um fato. Aquela terra, Canaã, era a terra do povo de Deus. Nada mudaria isso. E quando eles chegam próximos da terra, Moisés envia os espias, e os espias voltam. Ao voltar de lá, eles trazem um fruto daquele lugar. Eu acho que foi algo assim, muito pontual, trazer o fruto daquele lugar, porque eles precisavam ver o fruto da terra. Porque uma coisa era eles ouvirem o relatório dos espias, outra coisa era eles verem o fruto da terra do lugar. Olha o texto, 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Por que eles trouxeram o fruto para ser visto? Porque o que eles iam falar precisava de algo o que eles iam falar iria concorrer com o que eles estavam vendo. O relatório era o seguinte: ei, povo, que a terra é abençoada, olha o fruto, olha isso aqui, só que lá tem gigantes. O povo que mora lá é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Você sabe quem eram os descendentes de Enaque? Só para você entender, irmãos, Enaque, Golias era um descendente de Enaque. Só que Golias era um descendente de Enaque que já estava em fim de carreira, de existência. Era um dos últimos. Os descendentes de Enaque, eles eram gigantes. Então aquela terra era um lugar habitado por gigantes. Aquela terra era do povo de Deus. Deus já tinha dado aquela terra, mas ela estava habitada por gigantes. O que você precisa entender, irmãos, que Deus te dá algo, te dá a terra, mas quem expulsa os gigantes é você. A obra do Calvário está consumada, pronta, mas existe cada descendente de Enaque na nossa alma que se estabeleceu de uma forma tão profunda, que quando nós ouvimos a promessa da obra, quando nós ouvimos a promessa da entrega da terra, que a terra é nossa, a terra está pronta, a primeira coisa que a gente faz é: mas lá tem descendente de Enaque. Mas aí Josué, Caleb trouxe o fruto. Dá uma olhada no fruto. Deixa eu te falar, uma coisa é o que você está ouvindo, outra coisa é o que você está vendo. Você precisa aprender a olhar para o fruto. Existem relatórios que você não pode dar ouvidos, mas você precisa aprender a olhar para o fruto. Irmãos, você precisa aprender a olhar para o fruto da obra redentora de Cristo. O fruto da obra redentora é salvação. O fruto da obra redentora é libertação.
O fruto da obra redentora é a cura, o fruto da obra redentora é a eternidade. Nós precisamos ter os olhos voltados para o fruto, porque nós estamos vivendo tempo onde estamos ouvindo muitos relatórios de gigantes. O que nós fazemos é olhar para dentro de nós e ver: as cidades são cercadas, o povo que vive aqui é poderoso. Tem tanta coisa, irmãos, poderosa dentro da sua alma, e você nunca vai entrar no que é seu e no que está pronto em Deus, se os seus ouvidos estiverem ouvindo os descendentes de Enac, que estão escondidos aí dentro. Quem está entendendo, diga amém. Quantas experiências você teve que gerou esses poderosos dentro de você? Irmãos, olha o que a Bíblia diz, versículo 29, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, esse povo hitita, eles tinham mais de 1000 deuses. Isso fala da nossa idolatria internalizada, nossa dependência de tudo aquilo que não é Deus. Cada povo tinha uma característica. Os jebuseus, os amorreus matavam crianças em sacrifício a seus deuses. Olha isso, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Ou seja, toda a terra estava ocupada com povos com diversas características. Você recebe Jesus e você até entende que a obra está pronta, completa e perfeita. Mas ao olhar para a sua alma, você pode ver a tua alma talvez muito ocupada em todos os territórios, emoções, sentimentos, sabe, tantos traumas, tantas situações que estabeleceram gigantes que ocuparam a região tal, ocuparam outra região, ocuparam outra região. Toda a nossa alma, cada região da alma ocupada. Mas espera aí, de quem é essa alma? Ela é do Senhor. Vamos começar a expulsar os gigantes. Vamos começar a expulsar esses gigantes, irmãos. Porque Deus, a obra criativa já foi consumada, a obra redentora já está pronta. Uma coisa é você olhar para a obra pronta, outra coisa é você olhar para a sua alma, uma coisa é você olhar para o fruto, outra coisa é você ouvir o relatório. Nós precisamos de um tempo em Deus aonde o que estamos ouvindo se alinha com o que estamos vendo. Diga comigo assim: o que eu estou ouvindo se alinha com o que eu estou vendo. Diga bem forte: a minha alma alinhada com o Espírito. Porque senão, irmãos, seria uma incoerência andarmos com Deus se estamos vendo um fruto e ouvindo um relatório diferente. Irmãos, isso precisa gerar uma indignação dentro de você. Se o que você está ouvindo de relatório é diferente do fruto que você está vendo, se a experiência do Calvário ainda é diferente da sua experiência humana. Porque eu quero que toda a minha vida, toda a minha alma esteja completamente alinhada com a obra completa da cruz. Irmãos, enquanto não houver um território da minha alma, enquanto houver um hitita, um jebuseu, um amorreu, um amalequita, enquanto houver algo dentro de mim, um descendente de Enac, essa obra completa, criativa e redentora não tomou todo o meu ser. A Bíblia diz: é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Eu te pergunto nessa noite: quais gigantes você tem que expulsar daí? Quais são os gigantes que você tem que arrancar daí? O medo? Quais os gigantes você tem que tirar daí? Escute, olhe para mim. Aprenda a parar de lutar contra o problema e comece a lutar contra a incredulidade. Você não luta para resolver o problema, você luta para crer conforme o Evangelho.
Você não luta para resolver um problema, você luta para crer conforme o Evangelho que testifica Cristo. Então nós estamos lutando para mudar pessoas, nós estamos lutando para mudar circunstâncias. Na verdade, a minha luta é para que tudo aquilo que me impede de crer nessa palavra eterna, tudo que me impede de viver a unção desse registro, a minha luta é para trazer essa unção para esse tempo, para esse momento. Diga aí de máscara para quem está do seu lado, fala assim: a sua luta é contra a incredulidade. É porque nós ainda não estamos crendo, irmãos. Pastor, como que eu faço isso? Deixa eu te falar, a melhor coisa é manter os olhos no fruto. Eu preciso depois até verificar essa notícia, mas dizem que o cacho de uva naquela terra, para carregar, precisava de 2 homens. Não sei se isso procede. É isso mesmo? Que uva, hein, gente? Uau! Israel, irmãos, é só deserto, é uma região muito deserta, mas tem uma das agriculturas mais modernas do mundo. Hoje, se você for em Israel, você vai descobrir que uma laranja é quase do tamanho de um melão. Você vai ver um morango, você pega ele cabe na sua mão inteira, o tamanho. Agora imagina na época, talvez a história do cacho de uva procede. O que eu quero que você entenda é que quando você olha para aquele fruto, irmãos, o relatório perde força. Diga comigo, quando eu olho para o fruto, o relatório perde força. Por que não entramos nesse lugar onde tudo está pronto? Porque as raízes de incredulidade nos puxam para fora de lá. Pastor, mas eu não sou incrédulo. Deixa eu te falar, quando eu falo de incredulidade, não pense que eu estou falando de ateísmo. Ateísmo é não crer em nada, incredulidade é crer de forma errada. Por isso, irmãos, que às vezes você diz eu creio, mas de forma errada. O que é crer de forma errada? É a sua crença está baseada na experiência humana que mantém esses gigantes vivos. O que é crer de forma certa é quando a minha fé está baseada nas escrituras, que são dignas de inteira aceitação. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não deixe as suas experiências matar a pureza da sua fé. Vou dizer de novo, não deixe as suas experiências matar a pureza da sua fé. Irmãos, Jesus ele disse algo muito importante. Jesus ele disse assim, ele disse para os discípulos em Mateus capítulo 10, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mas sejam simples como a pomba e prudentes como a serpente. Que tanto de bicho, né? Eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, mas seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Deixa eu te falar algo aqui. Ele disse para os discípulos ser prudente como a serpente, simples como a pomba, mas enviou eles como ovelhas. Você nunca pode perder a essência de ovelha. Seja prudente, e acredite no que eu vou te falar, a prudência não é para o coração. Você não tem que ter um coração prudente, você tem que ter uma mente prudente. A prudência é para a mente, a pureza da ovelha, a pureza da pomba é para o coração, a prudência da serpente é para a mente. É muito importante você entender isso, irmãos, porque quando nós somos ovelhas, nós estaremos debaixo do pastoreamento do Espírito Santo, e quando nós perdemos essa graça em sermos ovelhas de Jesus,
nós trocamos as coisas, começaremos a ser prudentes de coração. E uma pessoa prudente de coração é uma pessoa armada. Ele vai ver descendentes de Enaque em tudo e em todos. O cara fala bom dia para ele, ele fala, por quê? Ele está armado. Deus te abençoe, e ele já fica nervoso. A prudência na mente. Veja bem, sejam prudentes como a serpente. Não está falando para você ser como a serpente, mas prudência, porque você tem que ser sempre como ovelha. A parábola das 10 virgens, ela é muito clara. Tem algo tão tremendo naquela palavra, irmãos, que as 10 eram virgens. Virgindade fala de pureza, só que apenas 5 eram prudentes. As outras 5 tinham pureza, mas não tinham prudência. Irmãos, alguns relatórios armam a nossa alma, e você perde a pureza da fé, e ao perder a pureza da fé, sabe o que acontece? Você deixa de ser puro como a pomba. Você deixa de ser puro. E dentro desse coração armado, as bases de incredulidade perdem força, ganham forças, porque agora você se torna alguém que tem argumento. Toda base de incredulidade mantém você cheio de argumentos. Quais são os argumentos? Quem mora lá é gigante. Você vai terminar de ler o texto, você vê que eles falam assim: nós parecemos gafanhotos diante deles, não tem jeito. Se você perde a pureza da fé, você ganha argumentos na boca. Perdeu a pureza no coração, ganha argumento nos lábios. Quando que você sabe que alguém perdeu a pureza da fé? Quando ele tem argumento para tudo, inclusive para argumentar contra o evangelho puro, genuíno, digno de inteira aceitação. Nós não podemos ter argumentos contra o fato do Calvário, que é real. Amém, gente? Por isso que a sua luta não é para argumentar e saber com a mente, a sua luta é para quebrar as incredulidades e conhecer com o coração. Precisamos de homens e mulheres que comecem a ter de volta a pureza da pomba, sem deixar de ser ovelha, porque a ovelha ela é guiada pelo Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele, fala para ele assim: sai fora desses argumentos, meu filho. Diga para ele: não tem argumentos contra a palavra. Diga comigo assim: mas a palavra, bem forte, a palavra é o meu argumento contra a incredulidade. A sua luta é para crer. A obra de Deus é esta, que creiais. Sabe o que a gente pensa? Deus está fazendo a obra, Deus está fazendo a obra nisso, Deus está fazendo a obra naquilo, Deus está fazendo... Irmão, Deus não está fazendo a obra, Ele já fez a obra. Ele já construiu, Ele já estabeleceu. A obra de Deus na minha e na sua vida é crer. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Diga comigo: quando eu creio, a obra está pronta. Diga bem forte: quando eu creio, eu entro na obra que está pronta. Eu estou lutando para Deus me libertar. Ei, a obra do Calvário já estabeleceu libertação. A sua luta é para arrancar a incredulidade dentro da sua alma que te impede de andar em liberdade. Por isso que nós estamos fazendo coisas para supostamente colocar Deus para trabalhar. Eu queria encerrar essa palavra lendo um texto com vocês em Hebreus capítulo 3.
Abre lá em Hebreus capítulo 3. Ah, meus irmãos. A terra é sua. Deus te deu a terra, mas é você que tira os gigantes. Não tem outra coisa. A obra do Calvário, ela está pronta, mas é você que crê e entra. Sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas fazendo diversos tipos de tratamentos para serem livres de situações do passado que traumatizaram, que prenderam eles. Mas entenda uma coisa, irmãos. Sabe, no passado pode ser que existam traumas, mas o seu DNA está na origem. Você entendeu? A cura não está em tratar o passado, a cura está em voltar à origem. Sua origem não está no passado, porque o passado faz parte de um período de tempo cronológico. A origem faz parte de um Deus eterno. Sua origem é Deus. A cura do homem não está no passado, a cura do homem está na origem. A origem é Deus. Pastor, o que a gente precisa? Volte para Deus, que Ele resolve o passado. Volte para Deus, que você vai descobrir que aqueles gigantes não são nada. Volte para Deus. Será que é difícil nós entendermos que é tempo de voltar para Deus? Hebreus, irmãos, capítulo 3. Aleluia. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Sabe, irmãos, esse texto aqui está se referindo ao que acabamos de ler em Números 13. Porque olha o que aconteceu. Quando eles viram os gigantes na terra, sabe o que eles falaram? Eles falaram assim, reuniram todo mundo e se rebelaram contra Moisés e disseram assim: vamos levantar um líder entre nós que nos leve de volta para o Egito. Olha isso. Eles tinham a terra dada por Deus, o relatório era de que havia gigantes, contemplaram o fruto, mas quando viram que tinham que arrancar aqueles gigantes de lá, eles falaram: não quero isso não, levanta um líder que leve a gente de volta para o Egito. É o que as raízes de incredulidade faz com você, sempre quer te levar de volta para o Egito, resolver as coisas não a partir da experiência do Calvário, mas resolver as coisas a partir das opções que o mundo dá. Você é crente? Quem é crente aqui? Quem crê em Jesus? Quando eu falo crente, é quem crê em Jesus. Você crê? Quem crê resolve do jeito de Deus. Meu Deus, hoje vocês não estão bem não. Quem crê resolve do jeito de Deus. Se você, tendo a natureza de Deus, tendo o Espírito Santo, tentar resolver de acordo com o Egito, tentar voltar para resolver de acordo com o mundo, irmãos, você perde, não dá. Você resolve de acordo com os princípios da palavra, porque a palavra que testifica Cristo. Não vai dar certo. E eles fizeram uma rebelião. Levanta um líder. É o que a nossa alma quer. Quando a nossa alma está cheia dos descendentes de Enaque, cheio dos jebuseus, dos amorreus, o que a gente quer? Eu preciso de uma liderança que me ajude a vencer esse tipo de coisa. Eu preciso de um líder que me ajude a vencer isso. De um líder que... Irmãos, você deixou de ser ovelha, guiada pelo Espírito, e agora você quer qualquer pessoa que te guie de volta para resolver do jeito do Egito. A igreja foi chamada para ser guiada pelo Espírito Santo.
Então, quando você perde a conexão do guiar do Espírito, você quer alguém que te guia segundo a sua raiz de incredulidade. Olha para mim. Por isso que o mundo, irmãos, as mídias sociais estão cheias de agentes motivadores. Cada dia que passa, as redes sociais têm vozes e mais vozes, segundo o argumento da alma e da necessidade da alma de cada um. E aí nós estamos sendo guiados pelas vozes da internet, estamos sendo guiados pelos coachings dessa terra. E não sou contra os coachings. Eu estou dizendo que se você tem um Espírito Santo, você é guiado pelo Espírito da verdade, que te guia a toda a verdade. É assim. Mas eu preciso de uma voz que se comunica com o meu gigante, aí agora eu vou ser guiado por ele. Você entendeu? Aquele ali fala sobre isso, é exatamente o que eu passo, eu vou ser guiado por ele. Mas você não quer que o Espírito Santo sonde todo o teu ser. O salmista diz: sonda-me, Senhor, e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você sabe qual é o maior papel de um pastor? Escute isso. Se você quer frequentar a igreja, fazer parte de uma igreja e ter um pastor, o maior papel de um pastor é levar você a ser guiado pelo Espírito Santo. O papel de um pastor não é colocar cabresto na sua cabeça, na sua vida e levar você a fazer o que ele quer. Não, longe disso, eu não dou conta. Eu tenho uma esposa e 2 filhos. Já às vezes dá trabalho os meninos, irmão. Quem tem filho aí? Oi, Sara. Tudo bem, minha filha? Tá bonito hoje, hein? Então, o maior papel de um pastor é levar você a ser guiado pelo Espírito Santo, levar você a entrar no que está pronto, irmãos. E esse é o prazer de um pastor, quando olha para alguém e fala: esse cara está andando em Deus, ele encontrou o caminho, ele já ultrapassou o véu, ele entendeu o acesso dele. Você precisa tomar muito cuidado, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa tomar muito cuidado com a sua alma que clama por vozes, que se comunica com o gigante e não se comunica com o fruto. Ouça a voz que te leva a comunicar-se com o fruto que você vê, e não a voz que te leva a ter uma comunicação com o gigante que está na terra, que ainda não saiu. Porque é muito fácil ouvir quem entende o meu problema, mas ouvir o seu problema não quer dizer que você terá o problema solucionado. Um médico escuta o seu problema, mas ele te dá uma receita da solução, ele te dá o medicamento, ele aponta um tratamento. Porque saber tudo do gigante não é garantia de que o gigante vai sair da terra. O gigante, você não conversa com ele, você expulsa ele de lá. O povo de Israel expulsou aqueles gigantes. Não tem comunicação com raízes de incredulidade, não tem comunicação com os descendentes de Enaque. Ei, a terra aí Deus me deu, vai embora. Ei, a minha alma é uma oferta ao Senhor. Sai daí, depressão. Sai daí, medo. Tem coisas, irmãos, que é um posicionamento. Deus deu a terra. Deus deu a terra. Olha o que diz, versículo 8: não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração. Irmãos, tudo que deixava Jesus irado tinha ligação com incredulidade.
Até quando estarei convosco, a geração incrédula? Ele falava isso. Até quando? Ó homens de pequena fé. O que deixava Jesus irado era raízes de incredulidade. 10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Olha para mim, quem é alguém desviado? A gente tem a mania de falar: o fulano desviou. Quem já ouviu isso? Está desviado. Irmão, que negócio é esse de desviado? Não tem nem a palavra desviado na Bíblia, dando referência a alguém que saiu da presença do Senhor. A Bíblia está dizendo aqui: o seu coração está sempre desviando. Deixa eu te falar uma coisa, escute isso: desviado não é quem está no mundo no pecado, desviado é quem está crendo de forma errada. Amém? Desviado é quem está na porta de Canaã, querendo voltar para o Egito, porque está dando mais ouvido ao relatório do que olhando para o fruto. Desviado é de coração, é quando não crê mais, como Deus prometeu. O coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Escute, olha para mim, só mais um minutinho, estou quase acabando. O maior benefício da fé não é a cura. O maior benefício da fé não é ser liberto, receber provisão. O maior benefício da fé é o descanso. Pastor, o que é descansar? Descansar não é quando você simplesmente para tudo e diz: estou esperando em Deus. Não. Descansar é quando você tem uma palavra clara no seu íntimo, e quando Deus te dá uma palavra, você sabe que a palavra dele é criativa, então você descansa. Se ele disse, ele cria. Se ele disse, ele forma. Se ele disse, haverá luz. E disse Deus: haja luz. O maior benefício da fé é que, independente do relatório que você está ouvindo, você está descansado, porque você sabe o que você já viu em Deus. Está todo mundo falando, você está dizendo: eu sei o que eu vi. Está todo mundo falando, você está dizendo: eu sei o que eu contemplei. Está todo mundo falando, você está dizendo: eu vi o fruto de lá. Eu não estou lá ainda não, mas eu vi o fruto, alguém me mostrou o fruto. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Não puderam entrar por causa do quê? Você não entra no pronto de Deus porque Deus não fez? Não. A gente não entra porque as raízes da incredulidade estão sempre nos puxando para fora do lugar do descanso. Então qual o seu problema? Qual o meu problema? Eu queria ler o versículo 1 do capítulo 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles,
Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou pregando a palavra, mas ela precisa ser acompanhada de fé por quem ouve. Não adianta eu pregar se vocês não recebem com fé. Ninguém entra em nada. Por que estamos vendo pouquíssimas pessoas entrar nesse lugar onde tudo está estabelecido? Porque pouquíssimas pessoas estão recebendo a palavra acompanhado de fé. Posso falar uma coisa que eu sinto no meu coração? Eu prego o evangelho há mais de 20 anos, irmãos. Desde os meus 14 anos eu prego. E talvez a nossa geração frequente igrejas, nada mais, nada menos como um entretenimento do domingo à noite. Eles ouvem a palavra como entretenimento do domingo, mas não ouvem acompanhado de fé para poder entrar no descanso de Deus. Isso aqui não é um entretenimento no qual eu sou um apresentador de um programa gospel. Isso aqui, queridos, nada mais, nada menos é do que um momento onde nós estamos arrancando os gigantes da alma e inserindo pessoas dentro de Canaã. Ou é assim, ou não tem sentido. Ou não tem sentido. Diga comigo, é tempo de entrar no descanso. Diga comigo, é Deus me dá a terra, mas eu expulso os gigantes. Diga comigo assim, a obra é de Deus, mas o trabalho é meu. Aleluia. Diga comigo, eu não posso perder, em nome da prudência, a pureza da pomba e o coração da ovelha. Você tem que ser prudente como uma serpente, simples como uma pomba, mas você foi enviado como ovelha. Às vezes, irmãos, nós temos que ser prudentes até com o que é bom. Ser prudente com o que é ruim é óbvio, mas ser prudente com o que é bom é só para quem está focado. Jesus era tão prudente, que uma vez Pedro chegou nele e falou assim: nunca vou permitir ninguém te tocar, te matar, ninguém vai te levar para a cruz igual você falou. Uai, irmão, se alguém quer evitar a sua morte, isso não é bom? Se alguém quer evitar seu sofrimento, isso não é bom? A gente se entrega facilmente, porque não temos prudência com propostas boas. Mais uma. Jesus, irmãos, teve um momento ruim que ele teve que ser prudente. A prudência de Jesus não fazia ele ficar armado com o povo. Ele se desviava, saía e ia para outro lugar. Quando ele cumpre as escrituras ao ler Isaías, onde se cumpria que o Espírito de Deus estava sobre ele, eles pegaram ele, expulsaram da cidade, levaram ele para o monte, tentaram jogar precipício abaixo, mas de repente ele no meio do povo saiu e foi para outra cidade. Quando ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou 14 mil pessoas, ele ficou sabendo que estava vindo um grupo de homens para poder proclamar ele rei. Uau, imagina, estão vindo me proclamar rei, que bom! Mas ele estava focado como ovelha muda rumo ao matadouro. Ele sabia que ele era ovelha rumo ao matadouro. Então, ser proclamado rei, ainda que poderia ser uma coisa boa, ele precisaria ser prudente até com relação ao que era bom. Opa, peraí, eu vou embora porque eu não vim aqui para ser rei nessa terra. O meu reino não é desse mundo. Eu não sei se vocês estão entendendo essa palavra, gente. Mas uma coisa eu sei, que a nossa luta é contra a incredulidade. Por isso que o diabo faz de tudo para roubar a semente. A parábola do semeador mostra a semente, porque é a semente que gera a fé. Fique de pé, meus irmãos. Meus irmãos,
Diga comigo, eu não vou perder a pureza. Bem forte, diga assim, eu não vou perder a pureza da fé. Diga comigo, a minha mente é prudente, mas o meu coração vai continuar puro. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi foi o maior rei. O Pablo falou do Davi aqui, irmãos. O maior rei que Israel teve foi Davi. Mas Davi, ele governava com mente de rei, mas nunca perdeu o coração de criança. Quando ele pecou, em Salmo 51 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele se preocupava em manter o coração puro. Um coração puro não tem argumentos contra a verdade. Mas quando o coração se compromete, você tem argumentos que mantêm gigantes presentes na sua alma. Feche seus olhos, levante suas mãos. Essa palavra é uma espada, irmãos, nessa noite. Essa palavra é uma espada violenta dentro de você. Essa palavra, ela precisa falar com você, e você tem que sair daqui nessa noite pensando o seguinte: meu Deus, eu quero voltar a crer de forma pura e simples. Meus irmãos, às vezes, para manter a pureza do coração, às vezes para sermos puros como uma pomba e prudentes como a serpente, nós vamos ter que ser radical. Irmãos, escute isso. Talvez hoje você pode ser chamado de radical, mas amanhã você vai ser chamado de fiel. Meus irmãos, o discurso muda, irmãos. O dia que verem o fruto da sua fé, a palavra dos lábios será alterada com relação a você. Vou dizer de novo: o dia que verem o fruto de Canaã, a palavra dos lábios serão alterados com relação à sua fé. Hoje radical, hoje ele é isso, hoje ele é aquilo. Não. Amanhã o discurso muda. Fica tranquilo. Mas você não está trabalhando em prol de um discurso de alguém, você não está trabalhando para mudar o discurso de ninguém. Nós estamos trabalhando para crer, tão somente crer. Se creres, verás a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Ver a glória de Deus não é ver a cura, ver a glória de Deus não é ver o milagre, ver a glória de Deus é contemplar Cristo em tudo, é ver a palavra, o evangelho testificado, ver a escritura testificando Cristo em todos os territórios da minha alma. É isso. Levante as mãos bem alto, gente, fecha os seus olhos. Você pode nessa hora orar. Você pode nessa hora dizer: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que todos os gigantes que se estabeleceram na minha alma por causa das experiências humanas que eu tive, sejam arrancados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derruba os descendentes de Enaque. Derruba. Não é porque a sua experiência humana está falando dentro de você que ela é mais forte que a experiência do Calvário, a experiência de Cristo. Meus irmãos, eu preciso orar com vocês agora. Vamos orar. Se tem aqui alguém nessa noite que você diz: eu preciso crer, pastor, eu preciso voltar a crer, eu desacreditei. A Bíblia para mim é um livro histórico. Se você nessa noite ouve essa mensagem e ela fala com você, e você deseja uma unção de fé, levante as suas mãos e comece a dizer: Espírito Santo, eu quero essa unção de fé renovada na minha vida.
Eu quero essa unção de fé, Senhor, renovada na minha vida. Irmãos, eu nunca quero deixar de crer como uma criança. O coração é puro porque a fonte não pode estar contaminada, e a fonte é o coração. Pai, abençoe os meus irmãos, cobre eles agora. Eu declaro sobre cada uma unção de fé, que leve eles a andar como ovelha, simples como a pomba, prudente como a serpente. Que os gigantes que se estabeleceram naquilo que já são deles, sejam destruídos agora. E eu declaro todos agora livres, completamente livres. Que venha uma unção de coragem, que venha uma unção de ousadia, que venha uma unção de milagres, que venha uma unção sobrenatural sobre cada um agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, o teu favor, eu declaro, Senhor, o teu poder, e que todo mal saia agora da alma dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba de Deus nessa hora, meus irmãos, receba essa palavra nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as mãos, vamos orar por um pedido de oração. Neilton da Silva, vamos declarar curas e milagres. Essa noite está sendo liberado isso sobre nós e sobre todos aqueles por quem estamos orando. Pai, nós liberamos agora curas e milagres sobre a vida de Neilton nessa hora. Que a bênção do Senhor esteja sobre ele. Envia os teus anjos aonde ele estiver agora, e que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Nós profetizamos e declaramos como igreja o poder do alto dos céus descendo sobre a vida dele nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam amém, meus irmãos. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Glória a Deus, mais forte, mais forte. Que Deus abençoe vocês, graça e paz. Uma ótima noite de domingo. Os visitantes que estão pela primeira vez,